Graças e paz, irmãos. Bom dia para vocês. Espero que todos estejam felizes. Eu peço que você se assente, fique à vontade na casa do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Eu fui convidado a estar aqui nesta manhã, trazendo uma palavra para os irmãos. E nesse meio tempo eu fiquei meditando sobre algo, o que poderia trazer nos dias atuais, o que estamos passando nos dias atuais, mas numa perspectiva do que já aconteceu, no mundo, dentro da palavra de Deus, porque a gente conhece aí, a gente passa pela escola e aprende fatos históricos, mas a gente às vezes acaba esquecendo que existem os fatos históricos, mas com o poder de Deus trabalhando. Então tudo isso que nós vivemos hoje já aconteceu no passado, e nós vemos que também no passado Deus agiu de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa para salvar aqueles que o amam, Então a gente tem que trazer essa perspectiva que Deus é poderoso, que abençoou os seus filhos, o seu povo lá atrás, e que pode fazer isso novamente. Às vezes a gente acaba caindo no esquecimento, acaba passando pelos problemas e a solução está escrita, Ela já está tudo testificada aqui no Antigo e no Novo Testamento, e a gente acaba lendo por ler e não acaba tirando um princípio que pode nos trazer bênção e sair vitorioso daquela situação, E eu trouxe uma mensagem intitulada Os Cercos da Vida, que a partir do momento que a gente vai vivendo, vai criando cercos ao nosso redor que às vezes são intransponíveis, A gente não consegue passar e fica preso, fica sufocado nas mais diversas áreas, seja familiar, seja social, seja financeira, não importa, mas a algum momento nós acabamos de passar por alguma coisa dessa. Então nós temos que parar e analisar o que devemos fazer. Eu gostaria de compartilhar uma passagem que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, os versos 24 e 25, que diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Amém? Então, nesse contexto, o que aconteceu? Existia um homem de Deus, o grande profeta daquela época, que se chamava Eliseu. E Eliseu era um homem de Deus, vivia com Deus e falava tudo aquilo que Deus pedia para ele falar. Ele não temia os reis. E em certo momento, o rei da Síria, ele se sentia incomodado com um povo abençoado, o povo de Deus, o povo de Israel, e ele sempre estava tentando atacar esse povo. E chegou um momento que ele conseguiu, e ele planejava tudo em secreto com seus oficiais, para conquistar, como que ele ia derrubar. Mas o que acontecia? Deus revelava todos esses planos para Eliseu. E Eliseu informava o seu rei, o rei de Israel. E o rei de Israel conseguia ter vitórias, porque ele sabia de todos os planos. E o rei da Síria ficava indignado, Quem do meu exército, quem do meu povo está me traindo? Quem está revelando todos esses planos para que eles consigam sobressair, ter êxito, ter vitória? E eles falavam: meu rei, meu senhor, não é ninguém. Existe um profeta deles que escuta tudo que o senhor fala até em secreto no seu quarto. E isso deixava o rei muito enfurecido, muito louco, porque ele não tinha êxito. Porque o homem de Deus tinha uma tremenda comunhão com Deus. E chegou um momento em que era tão frustrante para o rei da Síria. Por quê? Porque toda vez que ele planejava, ele não conseguia. E ele, nos pensamentos dele, puxa vida, quando que eu terei vitória sobre o povo de Israel? E tinha um detalhe, ele tinha um dos seus oficiais, um dos seus maiores oficiais, que se chamava Naamã. E ele olhava para o Naamã e dava muito mais raiva nele. Por quê? Porque um pouco antes na história, nós vemos que Naamã tinha sido curado de lepra por Eliseu. Ele foi lá, mergulhou 7 vezes e foi curado.
Então, o rei, ele se batia porque seus planos não davam certo, e ainda mais tinha que olhar no seu próprio reino, na sua própria casa, uma obra de Deus. E ele ficava enlouquecido com isso, deixava ele muito, muito bravo, e ele queria, porque ele queria frustrar os planos. E chegou um momento em que o rei falou assim: não, nós vamos agora, não importa que Deus revele, nós vamos atacar o povo, mas nós queremos primeiro a cabeça de Eliseu. Vamos destruir aquele homem de Deus, porque se eles não tiverem esse homem, o povo vai perder. E eles foram. Mas o interessante nesse primeiro momento é o quê? Que Eliseu não informou ninguém. Eliseu não informou que estava vindo o povo da Síria atacar, porque estava vindo para si, né? Os filhos de Deus são assim, eles não precisam de uma autoridade maior para se proteger dos perigos da vida, né? Por quê? Porque Deus cuida de todos nós, né? A gente não, é claro que a gente confia no serviço de segurança, em alarmes, né, toda essa segurança que existe. Mas se a gente não depositar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso cuidado a Deus, isso não vale a pena. Não tem lógica, né? Já diz o versículo que de vão os vigias guardam a cidade, se Deus não estiver cuidando. E é isso. E chegou um momento em que o povo, os soldados, o exército chegou e cercou a casa de Eliseu, somente de Eliseu. E seu servo Geazi ficou muito preocupado, né? Falou assim: puxa vida, cercaram, vão matar a gente agora. Mas Eliseu falou assim: você não vê? Você não vê que nós somos muito mais numerosos que eles? E Jesus falava: não, eu não vejo, a gente é pouco, a gente não é da guerra, a gente está no serviço de Deus. E ele orou a Deus, Eliseu orou a Deus e falou: Deus, Pai, abre os olhos desse menino, desse moço. E quando os olhos deles foram abertos, ele pôde ver que estavam cercados de cavalos, carros de guerra dos anjos do Senhor. Eles estavam em maior número. Então Eliseu contava com o poder de Deus, não com o exército do próprio rei. Então ele estava muito mais seguro. Mas aí o que é interessante, Eliseu, ele não pediu para que esses anjos, esses carros matassem, atropelassem um outro exército. Não. O que ele fez? Ele pediu para que esses homens fossem atacados de uma cegueira. Por quê? Porque o dom gratuito de Deus é a vida, né? Quem anda com Deus sabe que a vida é importante, porque tudo aquilo que sai de Deus é bom, né? E isso foi bom para nós porque Deus, em sua tamanha genialidade, né, na sua capacidade total, nos gerou, nos deu vida, nos deu fôlego, né? Então Eliseu sabia que matar não era a solução. Tinha momentos que era, mas como ele tinha comunhão com Deus, existia um plano além disso. Então não era hora de morte, mas é hora de uma pequena cegueira para o que viria além. Então Eliseu passou pelo primeiro cerco com vitória. Por que ele passou esse cerco com vitória? Porque existiam princípios que ele trouxe para a vida dele. Primeiro, comunhão com Deus. Não existe vitória para um filho de Deus se ele não tiver comunhão com Deus. E o que é ter comunhão com Deus? É viver ao lado de Deus, né? Quem está do nosso lado hoje, que nos dá vida, que nos protege, que nos guarda, que nos dá de comer, nos dá de vestir? O Espírito Santo. Foi esse Consolador que Jesus deixou quando ele subiu aos céus. Então nós temos que buscar esta comunhão diariamente, toda hora. Por quê? Porque os perigos da vida que Satanás e seus demônios colocam são diários também. Então existe uma guerra acontecendo à nossa volta que às vezes a gente não vê, né? A gente fica exposto a tanta notícia ruim, a gente fica exposto a tanta tragédia, que isso vai afetando a gente. E nós temos os 5 sentidos que dão força à nossa alma. Então tudo aquilo que eu vejo dá força à minha alma, tudo aquilo que eu ouço dá força à minha alma, tudo aquilo que eu toco, aquilo que eu provo. E o que está, então como que eu sobressaio sobre a alma? Alimentando o meu espírito.
E como que eu alimento meu espírito? Eu tenho que me expor à palavra de Deus. Então, se eu ligo a televisão lá e vejo só notícia, né? Ah, bandido morreu aqui, policial morreu ali, e uma família morreu, e não sei o que, só morte, eu passo a acreditar naquilo. Puxa vida, não vou sair na rua que isso vai acontecer comigo, né? E olhando para Eliseu não tinha medo. Por quê? Porque ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia quem era Deus, né? Então, nesse primeiro momento, o cerco que aconteceu na vida de Eliseu foi vencida com extrema vitória, extrema facilidade, porque existia um plano, né? Passado isso, continuando a história, Eliseu conduz todo esse povo para dentro de Samaria, onde esses homens poderiam facilmente ser mortos por todo o exército, por toda a população. E o rei chega, o rei de Israel fala assim: meu pai, meu senhor, o que devemos fazer com eles? Vamos matá-lo? E ele insistiu 2 vezes ainda, se você ler lá: vamos matá-lo? Podemos matá-los? Aí Eliseu: não vamos fazer isso. Pelo contrário, ele orou para que Deus devolvesse a visão deles. E além, ele pediu para que todos esses homens fossem alimentados, cuidados, assim como seus animais. Então, na perspectiva humana, quando uma coisa ruim acontece com nós queremos pagar na mesma moeda, né? Puxa vida, fui atacado, tem que atacar. Falaram mal a respeito, tem que falar mal a respeito, né? Então a gente tenta equilibrar o jogo da forma errada, né? Mas a palavra de Eliseu é um prenúncio daquilo que Jesus nos ensinou, né? A Jesus disse: orem por todos vocês, por todos os irmãos, mas também orem por aqueles que te perseguem vocês, orem pelos seus inimigos. E foi isso que Eliseu fez. Ele trouxe esse princípio e aplicou: abençoa todos eles e manda embora. Então, o nível de igualdade não existe para cristão. Cristão tem que estar sempre acima do que está acontecendo, mas acima abençoando e não fazendo mal, porque isso não vem de Deus, fazer o mal. O nosso Deus é amor, né? Então, não podemos agir de forma diferente do nosso Deus. Se nosso Deus, ele tem uma prática de agir, de fazer, nós devemos imitá-lo. É difícil? É muito difícil, né? Porque às vezes você acorda bem, você acorda disposto, aí vem um ser lá enviado dos infernos, né? E acaba com o seu dia, né? Uma notícia ruim, faz o mal, e você tem que se colocar numa postura: o que devo fazer? Amém? Glória a Deus. As pessoas, elas estão morrendo de forma espiritual, forma carnal, emocional. Esses cercos estão acontecendo a todo momento na vida das pessoas. Possa ser que a gente possa estar passando por um cerco que a gente não consiga ver isso, e às vezes a gente consegue identificar e não consegue derrubar esse cerco, né? As pessoas aí por fora, você vê que o problema é generalizado. Eu chego nas escolas e só ouço coisa ruim. Não tem um professor que diga uma coisa boa, né? É o problema de inflação, é o problema da guerra, é o problema do Covid, agora do macaco lá, acho que é varíola, né? Então, tudo isso está afetando eles. E a gente chega e a gente tem que ter uma postura: o que eu devo fazer mediante essas coisas, essas informações, né? Primeiro, quando a gente ouve uma dessa informação, nós temos que ter uma contra-informação, né? A mensagem que eles dizem é o quê? Você vai morrer. Aí a palavra que está em mim, que vem de Deus, é o quê? Não, eu tenho vida, e vida em abundância, né? Eu tenho que expressar, o meu espírito, ele tem que se agitar em mim, ele tem que sobressair sobre a alma, para que esse cerco não crie barreiras em mim, entre mim e Deus. A gente tem que vencer isso de forma estratégica. Nós não podemos parar e absorver as informações que o mundo nos dá. Nós temos que vencer o mundo declarando a palavra de Deus, porque é assim que se vence. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, com as pessoas,
mas contra demônios, potestades, principados e hostes malignas. Então, são esses espíritos que causam, que dizem, que influenciam essas pessoas a falarem coisas negativas. E o Espírito Santo nos incentiva a falar coisas positivas dessas pessoas, né? Então nós temos que ter uma postura de ataque, né? Então quando nós ouvimos, nós temos que ter uma palavra. E como é que nós temos essa palavra? Quando a gente lê a palavra, né? Nós temos que ter um devocional, nós temos que meditar na palavra, nós temos que mergulhar de tal forma que aquilo faça parte do meu ser, né? O nosso espírito, ele tem que ser maior que a nossa carne, que a nossa própria alma. Amém? E quantas pessoas dentro da casa de Deus, do povo de Deus, estão passando por este problema, né? Não consegue abrir, não consegue informar seu líder, o seu pastor, porque acabam sentindo vergonha, né? Porque às vezes, eu estou na igreja há tanto tempo, estou passando por um problema, como que eu vou falar isso se eu estou no culto todo domingo e parece que eu não aprendi nada? Não é isso, irmão, não é isso. Os problemas sempre virão, sempre. Em João, eu peço para a irmã colocar lá, João capítulo 16, versículo 33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está falando? Jesus falou assim, eu morri por você, eu vim a este mundo por você, eu amei vocês, eu morri por vocês, e eu ressuscitei para vocês, para a glória de Deus. Vocês não precisam perder a cabeça, desanimar. Mas tem um pequeno detalhe: Jesus subiu aos céus, e nós ainda não. Nós ainda estamos num mundo que é corrupto, num mundo que é influenciado por todo o mal. O que acontece? Nós teremos aflições. Isso biblicamente está escrito lá. Nós não podemos lutar contra isso. A gente não pode querer colocar uma máscara, se isolar e falar assim, não, eu estou com Deus e nada vai acontecer. Não é isso. Jesus disse, tem de bom ânimo. Se eu conseguir, você consegue. Então nós temos que estar preparados para tudo que vai acontecer. Mas vai acontecendo. O cerco vai... Satanás, ele é estratégico. Ele não desiste. E de uma outra forma, ele vai construindo muro para que a gente se afaste, né? Depois disso, o que aconteceu? O rei Ben-Hadad da Síria ficou confuso, né? Eu mandei matar o homem vai lá, não mata ninguém, o homem de Deus não mata ninguém, abençoa os meus soldados, os meus exércitos. Imagine a decepção deste homem, né? Ele não podia dormir em paz. Seus planos eram vazados, o seu exército era abençoado. Então o próprio exército às vezes podia ficar com o pé atrás com o próprio rei, né? Porque o homem nos mandou para a guerra, porque a gente sabe que a gente pode morrer na guerra, mas chegando lá a gente é bem tratado, é bem cuidado. Então o temor do rei da Síria é que ele perdesse seu poder, o seu reinado, de forma simples, sem derramamento de sangue. E ele não podia conceber isso. E ele pensava nisso e via Naamã andando para lá e para cá, com a pele lisinha, né? Curado de Deus. Então ele passa um tempo e ele fala, não, agora nós vamos cercar a cidade. E nesse ponto é interessante. Deus provavelmente falou com Eliseu, né? A comunhão. Mas dessa vez aconteceu o cerco. Deus não livrou a nação. E Deus queria mostrar alguma coisa para essa nação, assim como Deus quer mostrar algo para nós a todo momento, né? Que as aflições elas virão. E como nós vamos nos portar diante dessa aflição? E acontece. E aí volta aquele versículo que eu li, que uma cabeça de jumento chegou a custar mais de 80 ciclos de prata, e uma caneca de esterco de pombo mais de 5. Então o cerco ele perdurou por muito tempo, e ninguém podia sair, senão morria. E a morte, ela rondava ali dentro, ela estava presente. E o que acontecia? As pessoas, elas estavam matando seus filhos para poder fugir da morte. Pensa você, pensa comigo aqui, a gente está aqui em Maringá e chega um exército inimigo e fecha todo mundo aqui dentro.
né? Ninguém pode mais sair, aí não tem comida, a comida acabou, né? Os animais começam a ser sacrificados para virar comida, aí já acabou os animais. E agora? Qual é o pensamento que você vai ter? Imagina o pensamento que as pessoas tinham. O único pensamento que as pessoas tinham era o quê? Morte. Nós vamos morrer. Nós não temos como sair daqui. Ou a gente espera a morte pacientemente aqui dentro, ou a gente sai e morre ao fio da espada. Então, na perspectiva, naquela visão, não existia saída. Mas nós temos que olhar mais atentamente o que as Escrituras nos dizem. Aquele povo era o povo de Deus, e o homem de Deus, Eliseu, estava lá dentro. Eliseu estava passando as mesmas dificuldades que o povo. Só que o princípio que Eliseu traz é diferente. Enquanto o povo estava ali murmurando, dizendo vai morrer e se matando para tentar algum tipo de comida, Eliseu tinha outro princípio. Eu gostaria de ler 2 Reis, capítulo 6, versículo 32. Diz assim: Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancado. Vocês estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? E aí chego no primeiro ponto da mensagem, que é o homem e a palavra. Qual que é o princípio que Eliseu trouxe primeiro? Primeiro, ele estava na sua casa com as autoridades, né? Os anciãos daquela cidade, daquele reinado. Por quê? Porque ele sabia que os anciãos, eles somavam a sua fé. O que Eliseu estava praticando naquele momento? Ele estava praticando o quê? Grupo familiar. Por quê? Porque ele abriu a sua casa à palavra de Deus. Ele permitiu que as pessoas viessem, aonde tivesse força ainda, para que alguém estivesse do lado de Deus, pudesse somar a sua fé. E é isso que às vezes muitas pessoas não entendem. A importância do grupo familiar da nossa igreja, né? De estar com os irmãos, orar pelos irmãos, ouvir os problemas, mas orar por eles, somar com eles e tudo mais, né? Então é importante para analisar. Faz diferença? Faz toda a diferença, né? Muitas pessoas elas vão se afastando porque vão perdendo comunhão, né? Ela fala: não tô no espírito de ir, né? Eu não estou com vontade de ir. Mas isso é uma forma de ir apagando a nossa chama, né? É que nem você pegar uma brasa e afastar do fogo, né? As outras vão continuar queimando, vão estar acesas, mas aquela que está afastada vai apagando. Não de imediato, mas é isso que acontece. Então, nós estarmos reunidos faz toda a diferença. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Eliseu estava praticando e ele diz algo interessante. Todo mundo quieto, ele fala: vocês estão ouvindo? O homem, o nosso rei, mandou um mensageiro. Ele mandou alguém para cortar minha cabeça. Por que o próprio rei dele mandou tal atitude? Porque um belo dia, nesse cerco, num belo dia não, né? Num mau dia, né? O rei estava andando e uma mulher chamou a atenção do rei e falou: rei, meu senhor, me ajude. Aí o rei fala: como é que eu posso te ajudar? Você não está vendo que eu estou na mesma situação que você? Mas fale, o que você tem? Então, eu e esta mulher combinamos o seguinte: eu tenho um filho, ela tinha um outro filho. Nós combinamos que hoje nós mataríamos um dos filhos para comermos, para fugir da fome. E nós assim o fizemos. E nós mataríamos o outro filho para depois. Assim que eu matei o meu filho, ela fugiu, ela escondeu o dela. Ela não está cumprindo o acordo. E o problema que ela levou parecia uma coisa de briga de bens, não de vidas, mas eu dei tanto dinheiro lá, ela não quer me devolver, como se fosse algo assim, supérfluo. E o rei olha aquilo, fica indignado, rasga suas vestes. Meu Deus, a que ponto nós chegamos?
O que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, que tragédia é essa? Então, ele coloca no seu coração que ele tem que matar o homem de Deus. Agora existiam 2 reis contra Eliseu, né? O rei da Síria e o rei de Israel. E ele manda um mensageiro que fale para ele: você vai perder a sua cabeça. E qual que é o princípio que nós tiramos aqui, né? Eliseu fala: está vindo um mensageiro. E logo atrás dele veio o rei. Quando ele fala isso, cortar a cabeça, tirar ela dos ombros de Eliseu, diz assim: Satanás, ele lança flechas, setas malignas, mensagens, desafios, problemas, tudo mais, para que a gente se afaste da igreja. Por quê? Quem que é o cabeça da igreja? Jesus. Nós somos o corpo. Então é isso. Eliseu está falando assim para nós. Satanás, ele quer tirar a gente do corpo, porque sem o cabeça nós morremos. Então é isso que o rei falou: se a gente cortar a cabeça, acaba o problema. E esse Satanás, ele usa dessa estratégia diariamente. Ele vai tentando, nos atacando para que a gente se afaste, a gente saia da igreja, porque ele sabe que o corpo de Cristo, ninguém pode parar o corpo de Cristo. A igreja é o organismo que é o único organismo que Deus tem contato. A igreja é a solução para os problemas da terra. É por isso que existem tantas leis que querem destruir a igreja, desfazer a igreja, e todo mal se levanta contra a igreja, porque sabe que a igreja é um plano de Deus sobre a terra. Amém? Então é isso. Cortar a cabeça é desligar as pessoas para que elas se afastem, porque lá fora, no mundo, lá é jaz do maligno, lá quem domina é o diabo, né? A nossa força, o nosso poder, a nossa vitória está junto com os irmãos dentro da igreja. Amém? Glória a Deus. E diante disso, quando Satanás ele fala: o mensageiro está vindo cortar a minha cabeça, está trazendo essa notícia, é que ele vem logo atrás. Então, quando uma pessoa ela se afasta, ela decide sair, ela decide se isolar, ela fica à mercê de Satanás e seus demônios, né? E é incrível, às vezes a gente está ali e Deus, o Espírito Santo coloca assim: ore por tal pessoa, porque Deus não quer que ninguém se perca. Assim como Deus deu a Jesus discípulos, Jesus ora: Pai, nenhum deles se perdeu. É isso que o Espírito Santo coloca em nossas vidas. Orem para aquelas pessoas que não estão vindo. Orem para aquelas pessoas que você não tem contato. Mas eu não conheço, não importa, orem. A sua oração faz toda a diferença, né? Você cria poder, você cria matéria para que o Espírito Santo haja sobre as mais diferentes dificuldades, né? Por que às vezes nós não temos êxito naquilo que nós fazemos? Porque nós não declaramos. Porque a gente entende uma palavra, né? Eu tenho vida, e vida com abundância, mas eu tenho que saber declarar. Quando chega um problema, a pessoa tenta declarar alguma coisa quando esse problema às vezes não funciona, e a pessoa acaba se decepcionando com Deus. Por quê? Porque ela quer usar o problema naquele momento. Não, por exemplo, vamos pegar um soldado, nunca treinei ele, vou mandar ele para a guerra, toma esse armamento e vai. O que vai acontecer? Ele vai se frustrar, ele vai morrer. Por quê? Ele não sabe usar uma arma, ele não sabe usar uma granada, ele não sabe como se proteger. Então é isso, existe uma preparação antes para que a gente seja triunfante. Então, quando nós lemos, nós aprendemos e declaramos: esse dia vai ser uma bênção. Mas não foi uma bênção, mas eu sei que amanhã vai ser uma bênção, porque a palavra nos ensina que a gente deve andar. A palavra nos dá autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nós temos autoridade, né, para anular as palavras negativas. Nós temos tanto conhecimento, Deus tem tanta coisa para nos informar, que a gente não mergulha nisso, a gente não tem. Aí aparece o problema, a gente tenta lembrar de uma coisa e não consegue, não sai, trava. Aí a gente acaba se frustrando com nós mesmos, com Deus, com a igreja, porque veio o desafio, veio uma aflição, e a gente não sabia como lidar com tal problema. Amém? Glória a Deus. Deus está a todo momento falando, mas será que a gente está a todo momento ouvindo? Então o nosso espírito
Deus fala de diversas formas. Deus fala por irmãos, Deus fala através da palavra, de uma pregação. Mas a gente só tem uma forma de ouvir, que é pelo Espírito. Então, se o nosso espírito, ele tem que estar emergente, ele tem que crescer em nós para que a gente seja sensível ao que Deus está falando. Porque Deus não vai chegar fazendo estrondo para que você ouça. Não. Deus é paciente, Deus é gentil. E nada foge do controle de Deus. O ruim é para nós que nós não paramos e escutamos Deus. Então Deus está falando constantemente, através da sua palavra, o que nós devemos fazer, como lidar com o problema, como vencer as dificuldades, e a gente não dá atenção, porque a voz dele é sutil, é suave, né? A gente tem que parar os problemas, né? Porque todo momento a gente está com alguma coisa na cabeça, isso é natural, né? Mas é que nem eu falei, a gente está parando e analisando, a gente está meditando na palavra, a gente tem uma palavra para os problemas que estão acontecendo. Amém? E isso nos leva ao segundo ponto: crer e declarar. Aconteceu o seguinte: o povo, ele estava morrendo de fome, estava matando seus filhos como se fosse coisa normal, banal. E Deus tem o seu meio de trabalhar as coisas. Existiam 4 homens leprosos que estavam ali entre a entrada ali da cidade, estava a porta da cidade. Eles não podiam ficar com o povo, porque existia uma lei que os leprosos tinham que se afastar, viver entre eles, mas também eles não podiam sair porque eles iam morrer. Então eles estavam num dilema: a gente não pode nem ficar aqui dentro e não pode nem ficar lá fora. Onde ficaremos? Né? E o número 4, ele tem um significado grande, né? O número 4 na Bíblia significa a criação, a organização da terra, os 4 cantos da terra, as 4 estações do ano. Diante de Deus, tudo que Ele criou funciona corretamente, concorda em sua essência. Assim, esses 4 homens concordaram em ir avante, porque a criação de Deus nunca vai morrer de fome, sempre vai ao lugar certo, no momento certo, né? E em 2 Reis, capítulo 7, o verso 3 e 4 diz assim: havia 4 leprosos juntos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Né? É bem ideia de homem mesmo, né? Não pensar muito na consequência, né? Agir primeiro, né? Então diz lá que por que o homem morre antes que mulheres, né? Porque o homem é meio inconsequente e acaba tomando uma decisão. Aí para eles pareceu uma boa ideia os 4 ir lá, né? Se morrer, morremos, se viver, viveremos, né? Mas não era eles pensando, era Deus agindo através da vida deles, né? Aconteceu o seguinte, no versos 5 e 6: ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às mediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído como de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então, eles tomaram uma atitude, né? Eles falaram, vamos. Mas eles ficaram surpresos, porque chegaram lá, não tinha ninguém lá, né? Deus usou os passos daqueles 4 homens para avançar. E Deus fez com que os passos deles se tornassem um barulho tão grande que os homens ficassem com medo. E começou um comentário: não, está vindo 3 exércitos aí, a gente vai morrer. Então eles fugiram e deixaram tudo para trás. Então esses homens puderam usufruir daqueles que eles nem tinham lutado, né? O que de extraordinário esses homens fizeram? Esses 4 homens? Nada. Eles decidiram apenas crer e caminhar, né? Eles creram.
Vamos, vai que dá certo. É isso que Deus nos traz. Muitas pessoas às vezes ouvem a palavra e creem na palavra, mas falta o caminhar, falta a ação, né? Puxa vida, eu estou com um sonho, ok, Deus vai te abençoar, porque Deus é bom, Deus quer que você prospere, Deus quer que você vá avante, que você abençoe pessoas, mas o que você está fazendo para ir além? Não, eu estou parado, vai cair do céu. Não, meu irmão, não é assim que funciona, né? Então eles decidiram caminhar. E continuando no versículo 9 diz assim: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Então Deus nos libertou de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a condenação. Assim como esses 4 leprosos conseguiram uma vitória sem esforço, também fomos salvos sem nenhum esforço. Mas esses homens reconheceram algo importante: não podemos guardar isso só para nós. Nós devemos levar as boas novas àqueles povo que está sofrendo. O egoísmo não faz parte da nossa essência, né? Assim como esses 4 homens conquistaram algo sem nenhum esforço, Jesus conquistou algo para nós sem nenhum esforço nosso. Então, da mesma forma que esses homens pararam, puxa, não é certo, né, fazer o que estamos fazendo. Nós devemos levar as boas novas. E é exatamente isso que está escrito: boas novas. Então, da mesma forma que nós somos salvos, nós temos que levar as boas novas, porque as pessoas estão cercadas de seus problemas e não conseguem sair. E nós temos que tomar atitude, né? Porque o mal está lá fora. É isso que Jesus quer falar com nós. O mal está lá fora, mas você pode caminhar, porque a vitória é certa. Mas você precisa caminhar. Amém? Eu gostaria de chamar o grupo de louvor já, por gentileza. E o egoísmo não faz parte da nossa essência. As pessoas têm uma ideia errada sobre o contrário de amor. As pessoas falam assim: o amor, ao contrário do amor, é raiva, é ódio. Não é. Porque a Bíblia diz que a ira pertence a Deus. Mas Deus não pode ter uma contradição dentro de si. Deus é bom, então Ele não é mau. Então, Deus tem a felicidade, então não há tristeza em Deus. Então, nós não podemos colocar ira ao contrário de amor, raiva. Por quê? Porque Deus tem dentro disso. Então, automaticamente isso não é ruim. Isso pertence a Deus. E o que é o contrário então do amor que Deus não tem? Egoísmo. Porque se Deus fosse egoísta, Deus nunca teria cedido Jesus Cristo para morrer por nós, né? Então, como nós não temos egoísmo, nós temos que compartilhar Jesus para que as pessoas possam ver. E como nós fazemos isso? Mergulhando na palavra, estudando, meditando, estando com os irmãos, estando num grupo familiar, orando um pelos outros, batalhando, vencendo, porque a vitória é diária. Nós estamos caminhando, não é para alcançar a vitória já é hoje. Então eu tomo posse da vitória hoje e amanhã, porque o nosso alvo final é Jesus Cristo, estar do lado do nosso Senhor, juntamente com todos que estão à nossa volta. Amém? Eliseu tinha comunhão com as pessoas certas, tinha princípios certos. Ele precisou apenas declarar aquilo que Deus via, e o próprio Pai cuidou de tudo. Então, meu irmão, as dificuldades tem. Declare a palavra e caminhe. Não deu certo? Continua declarando, continua caminhando, né? Nós temos a situação que muitas pessoas se afastaram da igreja, né? Vamos entrar em contato com essas pessoas, falar: meu irmão, está tudo bem? Não é questão, meu irmão, não é questão de igreja. Eu quero saber se você está bem, né? Como você está passando, como você tem suportado tudo isso? Satanás tenta colocar cercos à nossa volta de todas as formas. Cristo nos resgatou e agora temos o dever de levar as boas novas às pessoas que estão sendo cercadas pelos problemas diários, pois Ele nos fez livre de qualquer cerco. Você é livre, meu irmão. Faça uma pessoa livre essa semana também, né? Declare essa palavra na vida dela, que tem solução, né? Não existe barreira nenhuma que possa parar o nosso Deus, nenhuma, né? As barreiras que Satanás cria, elas não são nada perto do nosso Deus. Amém? Meu irmão, se coloque em pé, por gentileza. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de
Deus guardar a nossa vida, de saber que os problemas vieram, mas Deus nos libertou. Mas entender que também aqueles que se afastaram, Deus tem um propósito para eles, que Deus ama eles incondicionalmente, e nós devemos nos lembrar deles em orações, em palavras, em atitudes. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade da palavra, Pai, que o Senhor nos dá diariamente. O pão nosso, Pai, para o nosso corpo, e o pão nosso para o nosso espírito, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor tem as respostas para tudo, a solução para tudo. E nós queremos estar mergulhados nisso, Pai, tendo a vitória dia após dia e tendo a coragem necessária para caminhar, dar o próximo passo. Nós queremos, Pai, avançar sobre essa terra, Pai, romper, Pai, com as cadeias, Pai, as portas do inferno. Não importa, Senhor, aonde o Senhor nos colocou, nós seremos bênção. Nós queremos ser bênção onde nós estamos, Pai, para mostrar o seu amor, o seu poder, Pai, a sua bondade, Pai, a esperança, Senhor, a fé. Pai, nós somos gratos porque o Senhor, Pai, nos guardou, tem nos guardado. Nós queremos compartilhar e te agradecer, Pai, porque o Senhor, Pai, é um Deus maravilhoso. Pai, sem Ti nós não somos nada, nós não temos nada. Nós queremos, Pai, avançar dia após dia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém, Jesus.